É uma honra, um prazer enorme estar aqui com vocês, pelo trabalho de vocês, pelo processo, como tudo aconteceu, como vocês chegaram até formar essa liga. Então, de fato, do fundo do coração, eu agradeço e é uma honra e um orgulho estar aqui com vocês. Hoje, obrigada por ter me apresentado, Caio. Hoje, eu sou instrutora de yoga, eu trabalho com meditação, tenho uma escola de bem-estar, onde a gente usa a meditação como técnica, como base. Estou vendo alguns alunos meus aí, queridos. Alan, não vou falar todos, porque o Alan eu vejo porque está na ordem alfabética aqui, tá? Mas tem alguns alunos queridos aí. Mas hoje eu vim aqui me apresentar e falar com vocês como buscadora espiritual, como buscadora e estudiosa da espiritualidade. E espiritualidade em que sentido? No sentido de algo que tivesse um efeito benéfico e positivo na minha vida, tá? A minha busca sempre foi por algo que preenchesse um vazio gigantesco que eu sentia interiormente, independente de qualquer situação na minha vida, e de algo que pudesse suprir esse vazio, não só momentaneamente, mas também permanentemente. Então, hoje eu venho falar aqui com vocês como uma buscadora espiritual e uma buscadora nesse sentido, porque eu imagino que a grande maioria de vocês aqui estejam nessa mesma busca, né, de preencher, não sei se, talvez vocês não precisam ter um vazio tão grande quanto o meu, mas de preencher esse algo lá dentro e de entender como a gente pode estar bem o tempo todo, independente de qualquer situação. Então, hoje eu venho desse lá, eu já dei algumas aulas aqui na Liga, já fizemos palestras, falando dos 8 passos do yoga, falamos também da minha trajetória como professor, foi muito legal, isso foi ao vivo lá nos séculos passados, que a gente podia se encontrar lá, mas hoje eu estou aqui realmente num outro lugar para falar para vocês de algo que eu encontrei e de uma pequena parte desse grande oceano que eu encontrei, uma pequena técnica desse oceano que eu vou explicar para vocês, tá? Antes da gente começar, eu gostaria de convidar vocês, se vocês quiserem, obviamente, a entoar um mantra imparcial, um mantra que não está conectado a nenhuma religião ou a nenhum movimento. Ele é um mantra totalmente imparcial e ele invoca as bênçãos de todos os seres iluminados e autorrealizados. Então, quando a gente faz esse mantra, nós estamos invocando as bênçãos deles para que a gente possa receber esse conhecimento que a gente vai tomar contato agora da melhor forma possível. Então, quem quiser, eu vou falar, e aí vocês podem repetir aí com vocês mesmos, não precisa ligar o microfone nem nada. E o mais importante do que talvez repetir as palavras corretas, que é numa língua bastante arcaica, é a intenção de invocar os seres que já se iluminaram, invocar os seres autorrealizados, que a gente possa ter as bênçãos deles para receber esse conhecimento, tá bom? Então, eu vou falar, quem quiser pode fechar os olhos e repetir. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariyaram, Namo Uvadzayaram, Namo Loye Sava Sahuram. Eso Panchanamukaro, Savapavapanashano, Mangalanrancha Salvesim, Paraman Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchitananda. Jai Satchitananda, obrigada. Podem abrir os olhos, já estamos aí conectados. E então, começo a nossa apresentação. Vou fazer colocar aqui o PowerPoint.
aquele momento que, obviamente, você testou 500 mil vezes, enfim. Vocês conseguem ver meu PowerPoint? Dá um joinha quem consegue ver. Sim, consegue ver sim, Dani. Legal, pessoal. Então, nós vamos falar hoje sobre uma técnica que é usada dentro do Akram Vignan, e eu vou explicar para vocês o que são isso, que é o Pratikrama. E o que é o Pratikrama? Ele é uma chave mestra de resolver conflitos. Por que uma chave mestra? Porque a gente chama de chave mestra. Todo mundo sabe o que é chave mestra aqui? Levanta a mão, quem sabe. Chave mestra são aquelas chaves que são possíveis de abrir qualquer porta, sabe? Ela tem uma combinação e um segredo que ela pode abrir qualquer porta. Então, o Pratikraman é uma chave mestra de resolver conflitos. Por quê? Quando a gente entende e consegue colocar em prática o Pratikraman, a gente consegue abrir e encontrar a porta para resolver todos os nossos conflitos. E aí, quando eu falo de conflitos, o que seriam conflitos? Então, eu gostaria que vocês vissem algumas imagens que eu vou passar aqui. Todo mundo me ouve bem legal? Dá um joinha. Tá. E a partir de cada imagem, você fecha um pouquinho os olhos aí e veja como você se sente com essas imagens. Pode fechar os olhos, como você se sente. Isso, observa como você se sente. Pode abrir mais uma imagem. Observa como você se sente. Mais outra imagem. Feche os olhos, observa como você se sente. Agora, voltando à última imagem. Veja aí como você se sente. Isso. E agora vai voltando para mim. Eu gostaria que alguém pudesse falar, pudesse ligar o microfone e falar para mim o que há em comum em todas essas imagens. Alguém gostaria de falar? Dani, eu vou aproveitar para te interromper um momentinho, porque a gente está tendo um problema para as pessoas entrarem aqui no Meet, e eu não sei se é por conta daquela apresentação acho que é a Lain. Eu não sei se a autorização passou para ele. Alan, então você pode sair e entrar, né, Má? Que eu acho que aí resolve, né? Acho que sim. Tá, porque parece que o anfitrião foi para você, por alguma questão. Você pode sair e entrar, Alan? Ok. Eu não sei porque eu não estou recebendo as autorizações, aí eu recebi algumas mensagens aqui do pessoal. A gente tem. Não, o número tá ok, né? Não tá no máximo. Acho que não tem número de pessoas, né? Não. Bom, vou ver se agora eu volto a receber as autorizações. Se alguém estiver recebendo, fala pra gente no chat, por favor. Desculpa te interromper, Dani. Não, eles podem ligar o microfone? Podem sim. Então, quem quiser falar, gente, o que acha que há de igual em todas essas imagens, pode ligar o microfone. Raiva, descontrole. Raiva, descontrole. Quem está falando? Descontrole. Jéssica. Jéssica. Exato, Jéssica. A gente vê aí uma série de tipos de conflitos, né? Então, conflitos gerados por raiva, conflitos gerados por descontrole, conflitos gerados por comparação. E o interessante é que, quando a gente fala de conflitos, muitas vezes a gente pensa em conflitos em relação a algo, né? Sempre que a gente vê o conflito, a gente vê o conflito no outro, a gente vê o conflito em outro lugar. E aí eu gostaria de saber se vocês concordam comigo que onde a gente acaba tendo mais conflito nas nossas vidas são em casa, no trabalho, com os amigos
e até com estranhos, né? Mas a grande maioria é casa, amigos e trabalho. Quem concorda comigo, dá um joinha aqui, que eu tô vendo vocês, né? Onde a gente mais convive, onde a gente mais deseja estar bem, onde a gente despende mais energia, onde nós mais gastamos, né, a nossa vida, o nosso tempo, casa, amigos, trabalho, é onde a gente acaba ganhando mais conflitos, onde a gente acaba conflitando mais. E aí, é tão interessante isso, porque muitas vezes a gente quer resolver os conflitos tirando as situações do nosso redor, né? Então, eu acho que, não, se eu me separar dessa pessoa, eu vou resolver esse conflito. Não, se eu for morar longe dessas pessoas, eu vou resolver esse conflito. Se eu for mudar de trabalho, eu vou resolver esse conflito. E eu gostaria que alguém alguma vez já teve a experiência aqui de que achou que ia mudar, e aí mudou tudo aquilo, e o conflito continuou o mesmo, na forma ou de outra pessoa ou de outro trabalho. Levanta a mão quem já sofreu isso. Exato, né? Até a minha experiência, eu posso contar para vocês que eu já fui funcionária da Petrobras, e tinha um trabalho maravilhoso lá, e depois achava que aquele trabalho não servia para mim, tive toda a coragem, passei por todo o processo de deixar a Petrobras e virei atriz, que era o meu sonho ser atriz. Entrei para um grupo de teatro e fui ser atriz. E aí, o conflito com as autoridades continuava o mesmo. Um dia meu pai chegou e falou assim: Dani, você está falando da sua diretora de teatro da mesma forma que você falava do diretor da Petrobras. Então, quem nunca, né, passou por essa situação, quem nunca entendeu? E aí, a partir disso, eu acho que a gente começa a poder refletir de que esses conflitos, na verdade, eles não vêm das situações externas. De alguma forma, existe uma situação interior, né, algo dentro de nós, que passa a gerar esses conflitos. Então, a gente vê aqui, olha, nessas pesquisas, principalmente, deixa eu colocar aqui, vocês veem minha seta? Dá um joinha quem vê minha seta. Isso, né? Então, o que as principais causas de estresse, segundo essa pesquisa aqui da American Psychological Association? 28% das pessoas dizem que a causa do estresse é questões com pessoas, excesso de trabalho e brigas com pessoas no trabalho ou na vida pessoal. Ou seja, nossas fontes de estresse estão nas nossas relações com pessoas. Pode ser que seja relações com pessoas através do trabalho, relações com pessoas em casa, relações com pessoas, com amigos. E veja só que interessante esse aqui, o nível de estresse por geração. A gente vê que as gerações mais jovens aqui são pessoas muito mais conectadas e inteiradas com muito mais relações, e são pessoas muito mais estressadas. Então, a gente já pode começar a compreender o conflito aí de uma nova forma, em que há uma relação dentro de mim, há algo dentro de mim que faz com que esses conflitos surjam, independente da situação fora, tá? Eu gostaria muito que a gente começasse a entender o conflito. E quem aqui, eu estou vendo algumas pessoas aqui na tela, gostaria de saber se vocês concordam comigo, vocês conseguem entender como é isso? Levanta a mão. Quem vê o conflito dessa forma também. Exato, né? Tudo que gera algo interior para nós, a gente acaba exteriorizando de certa forma e criando certos efeitos, né? Que aí cria o efeito do estresse, cria o efeito das doenças e criam vários efeitos para nós que os conflitos nos causam. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. O que geralmente nós fazemos para resolver esses conflitos? Alguém gostaria de falar? Um exemplo, vai. Pode desmutar e falar. Pessoal? O que geralmente a gente faz para aliviar a nossa dor quando nós entramos em algum conflito?
Eu espero passar a raiva e tento conversar. Regina está falando. Quem quiser escrever aqui também pode escrever. Quem quiser falar, pode falar. Choro. Ótimo. Diálogo. Travou, né? Não, o pessoal está escrevendo aqui. Congelou, está tudo congelado. Vocês não estão me ouvindo? Eu tô assim, Dani. Ah, tá. Eles estão sim. Então, geralmente a gente resolve esses conflitos, né, que nem o pessoal está falando aqui, de duas formas, né? Uma das formas é indulgência material, né? Então, a gente vai para a natureza, buscar umas férias, buscar um contato com a natureza, ou a gente vai fazer compras, ou vamos ao cinema, ou a gente vai ver coisas lá na mídia social, vai jogar, vai se distrair de alguma forma, buscando aliviar esse sofrimento que os conflitos geram para a gente. Ou então, a gente busca também indulgência espiritual. Então, a gente vai fazer preces, a gente vai meditar, a gente vai fazer yoga, ou buscar algo que tragam para a gente um alívio desse sofrimento. E aí, a minha pergunta aí, vocês puderem responder no chat aqui para mim, né? Essas práticas, né? Até que o pessoal está contando, o diálogo, contar até 10, e, enfim, buscar algum tipo de alívio desse sofrimento no momento. Vocês costumam ver que essas práticas, elas resolvem os conflitos de forma permanente? Eles nunca mais voltam? Pode responder ali no chat para mim. Quem quiser falar, pode até ligar o microfone. Vocês sentem que existe algo permanente de resolução? O Alan disse não, disse que voltam. Aí a Vitória disse, não existe, não. Não, sempre tem novos conflitos. Exatamente. E por que exatamente que... Então, aqui eu vou até deixar de compartilhar para vocês, que eu quero ver um pouquinho vocês aqui nesse momento, depois eu volto a compartilhar. E por que exatamente que não se resolve permanentemente? Porque a gente acaba atacando e tentando arrumar, tentando se livrar dos efeitos dos conflitos, do estresse que o conflito causa, da falta de sono que o conflito causa, ou mesmo o processo de diálogo, a falta de diálogo que o conflito causa, e a gente vai tentando buscar melhorar os efeitos. E a gente nunca consegue ir exatamente na causa, porque se nós formos exatamente na causa, o conflito vai ser resolvido, tá? E aí eu vou contar uma história para vocês aqui, até de indulgência espiritual. Acho que meu sobrinho vai fazer 4 anos agora. Então, há 4 anos atrás, a minha irmã teve o primeiro filho dela, ela tem só um filho, teve Miguel. E eu, muito contente de poder ajudar, estava com tempo e tal, me disponibilizei para ir para a casa dela, quando o Miguel nascesse, para poder ajudar a minha irmã durante aquele período em que ela ia ficar no puerpério e tinha que cuidar do Miguel, da casa e tudo mais, e eu, me achando super irmã, super maravilhosa, fui lá ajudar minha irmã a cuidar de Miguel. E Miguel era uma criança que basicamente chorava 24 horas, né? Aquela coisa, e enfim, a casa e tudo que uma nova criança gera, todas aquelas questões. Eu, que nunca tive filhos, que não sou casada, que não tenho nenhuma experiência em cuidar de crianças, em cuidar de casa, em cuidar de marido, em cuidar de nada, maravilhosa lá, dando todos os conselhos para minha irmã do que ela tinha que fazer, do que tinha que ajudar e tal, e obviamente isso acabou gerando para ela mais conflitos ainda. Então, eu, que tinha toda a intenção de ajudar, assim, que tinha toda a expectativa de poder ajudar, que tinha estudado o que era bom para o bebê, que tinha estudado não sei o quê, né, que estava com toda a minha boa vontade, de fato, de coração, de ajudar a minha irmã naquele momento, acabei criando mais conflitos para ela. E aí eu tentava resolver isso, porque acabava que eu falava, não, você não tomou água, você tem que tomar água, senão não vai
ter leite, e que não sei o quê, não, mas você não pagou a contas, não sei o que, vai pagar contas, né? E no tentar ajudar, eu acabava criando mais conflitos para ela, criava uma situação ainda mais difícil, e aí eu, para tentar resolver aquilo, eu ia para o quarto meditar, eu ia para o quarto fazer yoga para ver se eu voltava mais calma, para ver se eu conseguia falar com ela de um jeito melhor, para ver se eu conseguia, pelo menos, ficar com o Miguel lá, as horas que ele estava chorando e tal. E aí eu lembro dela ligar para minha mãe e falar assim, eu ouvi ela falando, né? Dani, mãe, por favor, fala para Dani que eu não aguento mais e que não adianta ela ficar brigando comigo e depois ir pro quarto fazer Isso virou até uma piada aqui em casa, né? Porque eu ia lá brigar, você tem que tomar água, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer isso, quê. E aí eu me sentia mal, porque aquilo gerava um conflito e eu não queria ajudar, e aquela energia, e aí eu ia, me trancava no quarto e tentava resolver fazendo tentava resolver fazendo yoga. Mas por quê? Eu estava tentando resolver o efeito que aquilo causava em mim, né? Me causava uma grande frustração, me causava uma dor de não conseguir ajudar da forma como eu esperava, e aí eu tentava arrumar ali com o que eu conhecia, que era o yoga, a meditação, aqueles efeitos. Mas acabava que aquilo não resolvia o que a gente precisava resolver, que era viver ali em harmonia para poder cuidar de Miguel. E foi exatamente nessa mesma época, aí agora eu vou voltar aqui a nossa apresentação, que eu entrei em contato como buscadora, né, porque eu estava buscando uma forma que isso pudesse ser resolvido de forma permanente. E eu, como buscadora, fazendo as minhas buscas, entrei em contato com o Akram Vignan. O Akram Vignan é um entendimento técnico de espiritualidade, tá? Não é nenhum movimento religioso, nenhum movimento sectário, em nenhum momento. É uma busca pelo entendimento do que é espiritualidade técnica. E técnica em que sentido? Que possa funcionar para todos. Que possa funcionar independente da sua religião, que possa funcionar independente dos deuses e rituais que você acredita. E quem buscou esse entendimento técnico e se iluminou e criou este Akram Vignan é este senhor que vocês estão vendo na tela, chamado Ambalal Patel, que viveu de 1908 até 1988 e ficou conhecido como Dada Bhagwan. Um mestre iluminado que buscava respostas, buscou respostas e encontrou respostas de como resolver os conflitos permanentemente, tá? E ele não só para conflitos, ele buscou respostas técnicas, espiritualmente técnicas, para o entendimento de quem nós realmente somos, para o entendimento do que estamos fazendo nesse mundo, por que eu nasci nessa família, por que eu nasci com essa missão, por que eu nasci com esse corpo, por que eu nasci com essa voz, e encontrou respostas, em 1958 se iluminou, trouxe essas respostas para o mundo, e aí eu peguei aqui um pedacinho de uma das técnicas que ele trouxe, chamado Pratikraman, que é o que a gente vai estudar hoje, tá? Ele foi seguido por mais 2 mestres, um deles é essa senhora chamada Niruma, e o outro é esse senhor chamado Deepak Bai, que está vivo atualmente e que passa esses ensinamentos também. Então, hoje eu venho falar para vocês como estudante e buscadora, que traz e busca respostas dentro deste Akram Vignan, para resolver de forma permanente aquilo que os conflitos que acontecem, né? Então, para entender o que estava de errado ali entre eu querer ajudar a minha irmã e não conseguir. E muito pior, ainda se frustrar e frustrá-la de ter toda a boa vontade, tanto minha quanto dela, de ter tanto amor entre eu e ela, e a gente não conseguir resolver esses conflitos. Então, partindo muito daí, é que eu consegui chegar a conhecer essa técnica. Então, qual é o entendimento Akram Vignan em relação aos conflitos, tá? Então, primeiro, a definição já que o nome da técnica é Pratikraman, vamos para a definição de Atikraman. O que é Atikraman nessa língua Gujarati, que é da onde vem o Akram Vignan? Ferir os outros seres vivos, com ou sem conhecimento, através da mente, da fala ou das ações. Então, toda vez que a gente, sabendo ou não sabendo, fere alguém com a nossa mente,
ou com a nossa fala, ou com as nossas ações, isso é um atikraman. E aí, para o atikraman, desses atikramans que a gente comete, conflitos infinitos podem surgir. Aqui tem alguns exemplos, né, de conflitos que geram ciúme, conflitos que geram comparação, conflitos que geram obstinação, né, quando a gente fica com uma ideia obstinada e vai ferindo os outros para conseguir isso, o que quer, do jeito que quer. E esses atikramans, eles são os responsáveis porque a gente comete isso interiormente, eles são responsáveis por gerar esses conflitos interiores. Então, o entendimento do Akram Vignam para resolver este conflito é reconhecer o Atikraman e fazer o processo de Pratikraman, que é um processo de pedido de perdão por essas ações, sejam elas intencionais ou não intencionais, que acabam causando dor física ou não física a alguém, tá? Aqui eu trouxe até o original, que não exatamente o original está escrito em Gujarati, mas eu trouxe aqui pelo menos o original em inglês, com a definição do processo técnico e sistematizado do pedido de perdão. E por que é tão importante o processo ser técnico e ser sistematizado? Porque ele pode funcionar em qualquer situação. Então, ele pode funcionar para quem é cristão, ele pode funcionar para quem é hindu, ele pode funcionar para quem é alto, para quem é baixo, para quem é cético, para quem não é. Ele é técnico e ele pode ser feito por qualquer pessoa e sem nenhuma contraindicação. O que a gente precisa ter exatamente é só o entendimento técnico de como limpar esse atikrama, esse processo que acontece interiormente, para poder não manifestar o conflito exteriormente. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai aprender, vai entender o processo de pratikrama e depois eu vou convidar vocês a praticá-lo, tá? Então, a primeira parte do pratikraman é, você invoca um poder maior. Então, a gente vai invocar um poder, aquilo que é divino para você, que nem aqui eu coloquei várias divindades, mas de primeiro a gente indica aquilo que é divino para você, para começar o processo de pratikraman. O segundo é a confissão interior. Então, diante dessa presença do divino, do seu divino, do meu divino, cada um com o seu, a gente faz uma confissão lá no coração interior, a gente não precisa falar com a outra pessoa, não precisa nada. Simplesmente a gente reconhece um conflito que a gente está vivendo, e a gente vai fazer isso hoje. Para reconhecer, para começar o processo, a gente invoca uma divindade superior, e aí a gente faz do fundo do coração um processo de confissão do nosso próprio erro. Então, que ela cometia ali, e a gente confessa diante dessa presença divina, dentro de mim e dentro do outro também. Então, quem eu feri nesse conflito, eu vejo que há divino ali também, e nessa presença divina, a gente faz uma confissão de ver o nosso próprio erro. O terceiro passo é fazer o pedido de perdão. Então, eu invoco a presença divina, com essa presença divina, eu reconheço o meu erro, com o reconhecimento do erro, eu peço perdão. E prometo, nunca faço uma firme resolução, quarta parte, de nunca mais cometer aquele erro novamente. Claro que, Dani, mas o erro pode voltar, o erro pode acontecer. Claro que sim, até porque os erros vêm em camadas, os conflitos vêm em camadas. Isso até é um tema que essa apresentação continuaria, que a gente poderia falar das camadas e dos tipos de erros, como a gente pode vê-los. Mas hoje eu vou ficar por aqui para a gente praticar, fazer um experimento do pratikraman, tá? Eu vou mais uma vez repetir aqui para vocês, até olhando aqui para vocês. Dani, mas tem uma coisa que eu não entendi. Eu não fiz nada. Foi a minha mulher que brigou comigo, ou foi o meu chefe que brigou comigo, ou eu não fiz nada. Por que eu vou pedir perdão se eu não fiz nada? Se você não fez nada, quando ela brigou com você, qual foi a sua sensação? Quando a sua esposa brigou com você, qual foi a sua sensação? Um montão. Fiquei com raiva, exatamente. É esse o ponto. E é esse sentimento interior que a gente tem em relação ao conflito, seja a raiva, ou seja até o orgulho, por exemplo, no meu caso lá com a minha irmã, né? O meu orgulho de achar que eu poderia fazer
tudo que eu conhecia mais do que ela, que era a mãe da criança, me fazia entrar em conflitos com ela. Então, ela brigava comigo e eu achava que ela não estava querendo me ouvir, mas na verdade, o que causava o conflito era o meu orgulho interior que fazia ela se sentir ferida por qualquer palavra que eu dissesse, até pelas palavras boas, pelas palavras corretas. Então, o que a gente vê diante Mas e desse... se eu tiver razão de ficar com raiva? Você pode reconhecer a situação, não tem problema, mas o que vai causar o conflito é a sua raiva, embora você tenha razão ou não. Então, se você é aquele que quer resolver o conflito, vai depender do seu desejo de resolver o conflito, mais do que o desejo de você ter razão. Porque se você continuar no desejo de ter razão, você vai continuar gerando conflito. Se você quer acabar com o conflito, você precisa reconhecer e deixar essa raiva, essa razão baixar. E aí você vai sentir, mais do que no outro, você vai sentir o alívio dentro de você mesmo. Claro? Gente, ficou claro para vocês o processo? Eu vou repetir mais uma vez, né? Então, primeiro, o que a gente vai fazer? Eu gostaria que, ao fechar os olhos, vocês escolhessem um conflito, né, no qual vocês estão passando agora, que tem gerado, né, sofrimento, dor para vocês. Fechando os olhos, invoquem o que é divino para você, invoquem o divino dentro da outra pessoa com a qual você está tendo conflito. A partir daí, você reconhece qual é o seu erro. Então, mas eu tenho razão. Só que assim, você não sentiu nenhuma raiva, você não sentiu nenhum orgulho. O que foi que você sentiu em relação a essa situação? Essa sensação interior é que acaba fazendo a gente ferir os outros, tá? Em vez de uma pessoa, podemos imaginar uma situação, claro, Vitória, o conflito que vier para você agora, você imagina e aproveita essa oportunidade. Muito provavelmente vai ter alguma outra pessoa envolvida ou outras pessoas envolvidas. Podem ser várias pessoas. E vocês podem fazer o pedido de perdão para todas as pessoas envolvidas na situação, porque gerou dentro de você algo que se está te causando sofrimento, é porque feriu o outro de alguma forma também. Então, a gente vai apagar essa situação. A gente faz o pedido de perdão e faz a firme resolução de nunca mais cometer esse erro. Podemos ir ou alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Mesmo sendo provocado, funciona. Em que sentido, Alan? Não entendi sua pergunta. Pode desmutar e falar. Alan? Eu não consigo. Mesmo sendo provocado. Você diz que a pessoa te provocou, é isso, né? Provavelmente é isso que você está perguntando, se a pessoa te provocou. Aí a minha pergunta sempre é, o que você sentiu em relação a? Então tem alguém até falando, mas e se for tristeza? O que essa tristeza causa que pode estar causando ferimento em alguém ou até mesmo em você mesmo? Né? Então, a gente vai fazer o pedido nesse sentido, tá bom? Mas eu acho que deu para responder, né, Alan? Injustiça. E o que isso causa em você? Tá? Sempre o que isso causa dentro de você, que tipo de sentimento isso causa em você que pode estar gerando o conflito. Tá? A gente vai praticar agora deixa eu ver quanto tempo a gente tem. 10 minutos. 10 minutos, 12 minutos. Vamos fazer 12 minutos. E aí depois eu conduzo vocês a voltar. Então, convido vocês a fecharem os olhos. Isso, faz uma respiração profunda. Se conecta com o conflito que está te causando dor. Isso. Olha para ele.
se conecta com o divino, que você, na presença dele, pode fazer o seu processo de pedido de perdão. E todas as pessoas que aparecerem para você, outras situações ou outros conflitos que aparecerem para você, aproveita para olhar o seu próprio erro aí dentro. Foram os seus apegos ou suas aversões que geram aí, e fazer os seus pedidos de perdão.
Pouco a pouco, pode ir voltando, abrindo os olhos. Quem ainda tem que terminar algo, pode continuar no seu próprio tempo, podem ficar tranquilos. Gostaria só de finalizar aqui nossa apresentação, trazendo o Pratkraman como uma oportunidade de nós meditarmos e contemplarmos nossos estados internos e compreendermos que dos nossos estados internos, se eles ferem aos outros e se eles ferem a nós mesmos, eles serão uma geração de conflitos exteriores. E que não depende, os conflitos, eles não dependem exatamente das situações que acontecem à nossa volta. E o interessante e o bacana de observar os estados internos, o que muitas vezes pode parecer um pouco pesado e um pouco difícil, é que se nós temos isso nas nossas mãos, significa que nós podemos modificá-los, nós podemos apagá-los. E é aí que o Pratkraman entra como uma técnica, como uma chave, em que a gente pode se arrepender do que causou esse estado interior dentro de nós, e apagar isso, e fazer com que isso não ressoe mais lá para fora, e poder conviver de uma forma tranquila, como eu, quando percebi que ali no caso da minha irmã, que eu contei para vocês, que o que estava causando conflito era o meu orgulho de achar que eu sabia mais, era esse orgulho que gerava dentro de mim um conflito interior. A partir do momento em que eu pude ver esse orgulho, não foi fácil, não é uma situação, né, de olhar para aquilo, mas pelo menos eu tinha nas minhas mãos uma forma de poder, né, já que eu gerei, eu posso apagar. E aqui, nesses estados interiores, nós somos responsáveis. Nós não conseguimos mudar o que está à nossa volta, nem sempre a gente pode mudar as situações, a gente não pode mudar de irmã, não pode jogar o sobrinho pela janela, mas a gente pode, né, no meu exemplo, mas a gente pode mudar o estado interior, e isso pode gerar uma onda diferente, uma relação diferente com o mundo, e definitivamente, pouco a pouco, camada a camada de reconhecimento dessas situações interiores, resolver os conflitos. Eu estou deixando aqui o site, para quem quiser saber mais sobre o Pratkraman, tem um livro só sobre isso, que vocês podem fazer o download totalmente gratuito, que tá, eu deixei aqui no chat o site, mas a gente deixa também no vídeo lá do YouTube, para quem quiser, ou para quem quiser só clicar, e eu mando para a Marcela, para o Caio, vocês deixam lá, porque lá vocês podem fazer o download e entender a ciência por trás dessa técnica de reconhecer e apagar essas situações interiores que acabam gerando conflitos exteriores, tá? Muito obrigada, gente, pela energia, pela disposição, pela organização, por ter reservado aí 1 hora do seu tempo para a sua busca, e é um prazer enorme sempre estar aqui com vocês, espero vê-los de novo. Um abraço, gente. Obrigada, Dani. E eu queria só pedir desculpas para o pessoal que teve uma dificuldade de entrar hoje, mas a gente já vai resolver esse probleminha e a gente espera ter vocês até o resto da semana com a gente. Obrigada mesmo, Dani, pela aula. Obrigada. Obrigado, Dani. Boa noite, gente. Boa Obrigado pela noite. presença.